Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Victor Reis. Depois de uns 2, 3 anos aí sem gravar vídeo, estou eu aqui novamente para falar sobre estudo, falar sobre Deus, falar sobre coisas assim que acredito que vai engrandecer a vida daquele que vai estar ouvindo aí agora. Vou compartilhar com vocês aí ao longo de alguns vídeos como foi a minha formação militar, tanto no primeiro ano da formação de sargento de carreira do Exército Brasileiro, tanto também no meu segundo ano, né, que foi o período de qualificação lá na Slog. Nesse primeiro vídeo aí, depois de uns 2, 3 anos sem gravar vídeo, eu vou falar aí primeiramente como foi meu período básico. O período básico é aquele período a qual o candidato ele sai ali da sua residência e ele vai ter uma imersão ali, no caso, na vida na caserna, né? Então o camarada ele vai ter ali instruções, provas, aprender o básico geral do exército ali, vai realizar avaliações, vai ter toda a imersão ali, ou seja, vai tirar o verniz dele de paisano e de fato ali se tornar um militar e futuramente um sargento de carreira do Exército Brasileiro. Vou falar ali, então eu passei na prova, foi no final de 2023, aí eu fiz as etapas ali de inspeção de saúde, verificação documental, fiz a parte ali do TAF, lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, fiz lá na Vila Militar, se não me engano foi lá no Sampaio, que é um quartel de infantaria, que inclusive tem alguns amigos meus que estão servindo lá. Depois de passar toda essa etapa, no dia, eu anotei aqui, né, porque são muitas informações, no dia 17 de fevereiro de 2024, eu viajei, né, eu saí do Rio de Janeiro e fui para São Paulo, Jundiaí. Então, quando você passa no concurso, né, da ESA, você ali vai sair na classificação e você, de acordo com essa classificação, vai poder escolher o local que você quer fazer o seu período básico. Eu fiquei em 708 das 1000 vagas, né, na ampla concorrência, dentro das vagas. Depois do TAF, depois da inspeção de saúde, verificação documental, eu fui para 500 e poucos da ampla concorrência, continuei dentro da ampla concorrência no caso ali. Consegui escolher o local que eu iria, né? Eu coloquei Juiz de Fora, os dois básicos de Juiz de Fora, né? O primeiro e o segundo. E a minha terceira opção foi justamente Jundiaí. Por quê? Eu sou carioca, então eu queria ficar próximo do Rio ali, justamente para quando tivesse algum feriado ou alguma coisa assim do tipo, né? Eu conseguisse voltar para o Rio rápido, sem precisar, poxa, gastar muito dinheiro, né? De avião, alguma coisa assim do tipo. Dava para conseguir ir de ônibus. Então eu consegui ir para a opção que eu queria. Então no dia 17 de fevereiro de 2024, eu saí lá da rodoviária do Novo Rio, me despedi ali da minha família, dos meus amigos, enfim. Vou colocar algumas fotos aí ao longo do vídeo, né, de todas essas etapas que eu tô falando com vocês. E eu saí ali do Rio, cheguei em São Paulo à noite, né? Ali nesse mesmo dia eu já conheci um camarada que, pô, ia se tornar um dos melhores amigos ali da formação, que ele tá agora na arma de infantaria, inclusive servindo lá no Sampaio. Conheci também um outro camarada que passou na ESA, mas ele foi lá para a SpaceX, né? Ele trancou a matrícula, continuou estudando para a SpaceX e em 2025, no caso, ele passou na SpaceX. Então, eu conheci dois camaradas aí nesse dia. No dia 18 de fevereiro, de fato, eu me apresentei lá no 12º Grupo de Artilharia de Campanha, né? Que hoje é o 12º GAI, né? No caso, fica localizado lá em Jundiaí. Aí, lá na parte que a gente se apresenta, no dia 18, né? Como é que é a nossa recepção? Já começa aquelas coisas lá, né? Então, você de fato ali vai começar já a ser cobrado, já a sair do paisano, né? Do candidato ali e se tornar de fato militar. Esse período é o período que nós chamamos ali de período de adaptação. Então, é mais ou menos 2 semanas ali a qual o candidato ele vai de fato ali, né? Eu não vou falar aqui para não dar spoiler para quem está prestando concurso, mas você de fato ali vai sair ali do civil e vai se tornar um militar. Então a equipe de instrução ali vai de fato ali começar a apertar mais o candidato para ver se ele realmente tem perfil já, ou para ver se ele vai, poxa, e querer ir embora, alguma coisa assim do tipo. Então, nessas 2 semanas ali você vai aprender a se fardar, aprender a fazer a barba, a cumprir horário. Vai ser dado algumas etapas ali também na questão documental, já para cadastrar os dados bancários do candidato, para quando ele receber o salário, enfim. Então, nesse período aí de 2 semanas, que foi mais ou menos no dia 18 de fevereiro de 24 até
mais ou menos ali o início de março, foi justamente o período que a gente estava ali na adaptação. Então, na adaptação ali, né, é aquela coisa, não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai saindo ali do civil e vai se tornando militar. Então, a equipe de instrução vai apertar o camarada, enfim, e uma coisa normal da carreira militar. Dito isso, no dia 11 de março de 24, para mim foi um dos dias mais, assim, alegres da minha vida. Foi justamente o dia que a minha família me viu fardado pela primeira vez. Foi o dia que a gente recebeu a nossa boina, né? A entrega da boina. Então, depois do período de adaptação, você de fato se torna um militar. Então, tem um período de adaptação ali, que é justamente o período que você está se adaptando à caserna. Então, nesse período aí, tem pessoas que chegam, tem pessoas que vão embora, pedem para ir embora, tem candidatos majorados que estão na classificação lá embaixo, conseguem chegar. Então, depois de passar o período de adaptação, é feita a matrícula do aluno. Então, no dia 11 de fevereiro de março de 24, de fato, nós ali nos tornamos alunos do curso de formação e graduação de sargentos. Então, a partir dali, sim, nós poderíamos ser chamados de alunos, né, e de fato ali militar. Então, no dia 11 de março, ocorreu a entrega da boina. Vou falar aqui mais ou menos como é que era a nossa rotina, né, na fase ali de aluno. Então, a carreira militar, né, você tem que aprender ali a questão da disciplina, hierarquia, cumprir horário, toda aquela coisa que vocês aí já imaginam que é. Então, o período básico é justamente o básico. Então, você tem que ser imergido, vamos dizer assim, né, nessa questão da caserna. Então, por exemplo, nós temos lá, né, o quadro horário da semana e nós tínhamos que cumprir aquilo lá. Então, a gente acordava bem cedo ali, por volta das 5 horas da manhã, fazia barba, arrumar a cama no padrão ali. Então, todo dia, eu vou botar algumas imagens aí, todo dia da semana nós tínhamos ali uma arrumação padrão para fazer. E se a cama não tivesse naquele padrão, você já imaginaria o que iria acontecer com a gente. Então, poxa, tinha que ter a cama ali justamente organizada, da melhor forma possível. E tudo isso aí vai ensinando a gente a questão da disciplina, que é uma coisa muito importante e que infelizmente hoje na sociedade que a gente se encontra está muito defasado. Então, desde os primeiros momentos do dia, o aluno ali já vai sendo exigido essa questão da disciplina, entendeu? Só de você acordar mais cedo, fazer sua barba, engraxar o coturno, cumprir o horário ali, enfim. Então, mais ou menos, a gente acordava 5 horas, de 5 horas até 6h30 da manhã, era o horário que a gente tinha ali para fazer a barba, arrumar a cama, engraxar o coturno, fazer a arrumação do nosso alojamento. Então, você imagina lá, mais ou menos 80 alunos para dividir 10 banheiros, para fazer tudo isso em 1h30. Então, é um período realmente assim curto. Então, era coisa assim muito rápida, né? Acordar, tomar banho, enfim. Aí, mais ou menos 6h30, a gente já tomava café. 7 horas, a gente tem que estar pronto basicamente ali para as instruções. Então, como eu falei com vocês, o período básico é o período que você está aprendendo tudo do Exército. Então, você vai aprender hinos e canções, as armas do Exército, você vai aprender ali armamento, munição, tiro, instruções bem básicas ali da caserna. Não é nada muito específico para aquela arma, quadro e serviço que o camarada vai escolher. É mais no sentido geral do Exército. Então, ao longo mais ou menos assim de março que a gente se tornou aluno, até mais ou menos até mais ou menos outubro, nós tivemos ali avaliações, provas, né? No caso, temos ali provas físicas, né? Que nós realizamos ali o TAF, que é o teste de aptidão física, e também nós realizamos ali provas de fato ali escritas, né? E também práticas. Então, por exemplo, nós temos ali provas, como eu falei, de instrução de GLO, que é uma coisa muito básica assim, do Exército. Nós temos instruções de armamento, instruções de camuflagem e várias provas. E ao longo dessas provas vai sendo ranqueado ali uma classificação, vamos dizer assim. Aí ao longo do ano você vai realizando essas provas e mais ou menos no final do ano, né, mais ou menos ali em setembro, nós escolhemos ali a nossa especialização, que no caso ali pode ser um quadro, uma arma ou um serviço do Exército, né? Escolhe aluno Vitor Reis, 12 de AC. Aluno Vitor Reis, do curso D, para o pessoal de 22.
Arma, normalmente o pessoal, arma o pessoal que vai para a ESA, lá em Três Corações. Quadro de serviços é lá na SLOG, né? No caso, no Rio de Janeiro, a qual eu fiz. E também temos o curso de aviação do Exército que fica em Taubaté, São Paulo. Então, ao longo desse período aí, nós temos essa rotina, que é provas, avaliação de teste físico, responsabilidades ali, né, a qual é itinerante a carreira do sargento. Então, desde a formação de aluno, a gente já vai se adaptando às questões ali que a gente vai ver na tropa. Então, o camarada já vai sendo exigido isso aí. Outro ponto importante também, nós temos ali os campos, né? Então, no período básico, nós temos ali 4 campos. Primeiro campo básico, segundo campo básico, terceiro campo de LO patrulha e o quarto campo, que é a FIT, né? Que é como se fosse uma competição ali entre alguns grupamentos, e a equipe que conseguir mais pontos nas oficinas, né, vai ganhar pontos, consequentemente, e vai se sagrar campeã, né? Então vai receber ali um troféu, algum prêmio, assim, depende do período básico a qual a pessoa vai estar realizando. Então, ao longo desse primeiro ano de formação também, no período básico, lá no 12 GAC, que é agora 12 GAI, eu tive a possibilidade também de competir nas Olimpíadas entre período básicos. Então, por exemplo, o pessoal do 3RCMEC, que é de Pirassununga, que é ali próximo de Jundiaí, onde eu estava, foi lá pro nosso grupamento, né? Foi lá pro nosso AOM, e nós ali competimos, né? Então teve futebol, teve, se não me engano, vôlei, teve basquete e teve atletismo. Eu era bom no futebol, então desde pequeno, pô, sou carioca, então pô, desde pequeno acostumado a jogar bola, pô, na rua, enfim. Cheguei a jogar durante um tempinho aí na categoria de base de alguns times ali. Mas eu não quis jogar futebol justamente porque eu me preocupava muito com a questão de não me machucar. Então é algo até que eu recomendo para o pessoal que está estudando agora para o concurso. Evitem de se machucar, evitem de se lesionar. Então acontece muito do camarada se machucar durante a formação e ter que trancar a formação. Né? Trancar é basicamente, ele vai voltar só no outro ano. E é uma coisa muito ruim, porque você vai ter uma bala ali mental, né? Pô, caraca, gastei enxoval, gastei dinheiro de passagem, cheguei aqui, tive que ir embora. É uma situação muito chata e frustrante, então eu não queria passar por isso. O que eu fiz? Justamente eu dei ênfase no atletismo. Então, durante a formação, tanto no primeiro, tanto no segundo ano e agora também na tropa, eu sempre fui um cara assim muito dedicado fisicamente nas minhas coisas. Então, eu corria bem, fazia muita flexão, muita barra, muito abdominal. Então, eu era um cara que tinha uma carcaça boa. Então, eu consegui ali ficar em terceiro lugar nas Olimpíadas entre o 12 GAC e o 3RCMEC. Quem ficou em primeiro lugar foi um parceiro meu, né, o Collins, que até a gente também competiu junto na Maresa no segundo ano, que eu posso falar num próximo vídeo. Então, é uma experiência muito bacana assim, você ser atleta na formação. Você até olhado com outros olhos assim, poxa, normalmente a equipe de instrução, né, o pessoal gosta do pessoal que é atleta, né? E tem algumas vantagens assim, né? Normalmente o pessoal que é atleta, que se destaca bem, pode às vezes sair para competir com um paisano também, então é uma situação bem bacana, eu posso falar isso em outro vídeo. Então, ao longo do primeiro ano, como eu falei com vocês, nós temos aquela rotina de acordar cedo, fazer nossas obrigações, ter instrução até tarde, instrução o dia todo. Então, por exemplo, nós tínhamos ali instrução de 7 da manhã, né, até 8 horas da noite às vezes, entendeu? Ao longo do ano, é claro que conforme forem dadas as instruções, consequentemente a carga horária vai diminuir. Então, por exemplo, no final do ano, né, já estava diminuindo. Então ali a gente tinha instrução até 4 horas da tarde, entendeu? Então a gente conseguia ter um tempo mais livre ali. Vou falar um pouco como é que foi a minha experiência de poder sair de casa. Então eu passei no concurso, eu comecei a estudar com 17 anos, né? Então, para quem quiser ver os outros vídeos que tem no canal, de 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu estava estudando concurso, então, poxa, é muito bom o fato de você poder sair de casa cedo. Eu acho uma coisa muito legal da carreira militar que você, quer ou não, amadurece muito mais rápido. Então, pelo fato de você estar na formação ali de sargento ou de oficial, né, você cria uma responsabilidade maior. Então, você vai ser exigido mesmo se você tiver 17, 18, 19, 20 anos. Então, é uma coisa muito boa, você ganha uma independência de maturidade mesmo, assim. Poxa, você sair de casa novo. Eu considero que eu saí de casa novo com 20 anos, então
desde 20 anos, eu tô com 22 agora, desde os 20 eu tô longe de casa, então é uma independência que você tem, assim, de fazer suas coisas, de comprar suas coisas, da sua família não se preocupar com você, se você vai passar fome, se você vai estar doente, no sentido de não conseguir bancar o seu próprio sustento. Então, eu acho algo muito interessante. Outra coisa também que eu não falei, na formação militar a gente recebe ajuda de custo, então era um valor abaixo do salário mínimo, então o salário mínimo, acho, se eu não me engano, hoje é 1.500, né? Então aproximadamente R$ 1.500. O salário que a gente recebia na formação era mais ou menos 1.200, 1.100, mais ou menos assim. Como a gente não gastava dinheiro com moradia, né, alimentação, porque o quartel oferecia tudo isso pra gente, acabava que a gente conseguia juntar um dinheirinho ali para não ficar muitas coisas pendentes. Então, por exemplo, eu não namorava, entendeu? No meu primeiro ano. Então, tinha amigo meu que namorava, conseguia mandar um presente para namorada, conseguia ajudar a família em casa, eu comprei meu notebook aqui quando não tinha. Na formação, no meu primeiro mês de aluno, eu já parcelei esse notebook aqui, que eu uso até hoje. Então, justamente para estudar durante a formação. Então, eu acredito que a formação militar é muito vantajosa por isso, entendeu? Você recebe ali para estudar. É claro que nem todo mundo tem a mesma realidade. Então, pô, tinha colega lá que veio de uma família melhor financeiramente. Então, ele recebia ajuda de custo e ainda recebia o dinheiro dos pais, por exemplo, entendeu? Eu não, eu recebia só o meu salário, mandava um dinheiro ali para casa, entendeu? E vivia ali, comprava minhas coisas ali, comprava um lanche ali no final de semana, comprava um remédio para não ficar baixado, é uma coisa muito importante também. Então, comprava coisas assim para investir na formação, que é um notebook para estudar melhor, um coturno mais com uma qualidade melhor para não ferrar meu pé, entendeu? Então, uma farda melhor. Então, eu justamente gostava de investir no meu conforto, vamos dizer assim, né? Então, eu não ficava gastando dinheiro aí com festinha, mulher, coisa assim. Então, sempre gostei de prezar por isso, né? Então, é algo bom. Dito isso, no final do ano, mais ou menos dia 27, se eu não me engano foi dia de 27 de setembro que a gente escolheu a nossa qualificação. Então, como eu falei com vocês, a gente realizou provas ao longo do ano, seja o TAF, seja as provas práticas e teóricas, e ao longo do ano foram formando a nossa classificação. Aí eu fiquei mais ou menos na classificação meio de turma, entendeu? Meio de turma para baixo. Eu não era um dos melhores classificados, mas também não era um dos piores. Eu ficava ali fiquei ali no meio termo, o que eu consegui alcançar minha meta, que é justamente ir para a SLOG, entendeu? No Rio de Janeiro. Então eu escolhi o quadro de material bélico, manutenção de viatura blindada, e isso foi em setembro. Aí no dia 7 de dezembro, se eu não me engano, nós tivemos a nossa formatura, que foi justamente o período ali onde a nossa família veio para o quartel. Nós recebemos ali nosso diploma, foi um dia muito especial, a qual nós concluímos ali o primeiro ano da formação de sargentos, entendeu? Então, só fazer um resumo em geral desse primeiro vídeo aí relacionado à formação militar. A rotina era exaustiva, né? Então era tudo novo ali pra gente, poxa, saindo de casa pela primeira vez, ali morando em São Paulo, distância da família, então tem amigos que vão embora por causa disso, né? Então o pessoal que consegue se formar no primeiro ano realmente é um pessoal que conseguiu vencer ali diversos obstáculos. Tem o pessoal que baixa, tem o pessoal que, poxa, se formou mesmo com o joelho, com a canela, com o corpo todo, pô, meio quebrado, assim, vamos dizer, né? Então, assim, o primeiro ano é um ano de choque, assim, que você muda, de fato, ali do paisano e se torna um militar. Então, eu acho que a principal virtude que o camarada tem que ter nesse primeiro ano é a resiliência, saber que, tipo assim, ele vai passar momentos difíceis, né? Seja no campo, seja às vezes levando uma nota ruim na prova e às vezes vai baixar a moral dele. Saber que infelizmente vai acontecer fatalidades com a família dele, às vezes um parente vai morrer e isso vai abalar a cabeça dele. Então é manter o foco, saber que nem tudo vai sair da forma como a gente quer. Então tem amigo, sei lá, que queria ir para infantaria, queria, sei lá, ir para uma arma e não conseguiu ter nota, mas entender que tudo está no propósito de Deus, entendeu? Então, esse primeiro vídeo eu gostaria justamente de falar disso aí. O primeiro ano é um ano de choque, é um ano tipo assim que você vai de fato sair do paisano para o militar, a rotina é exaustiva,
mas também é várias experiências muito boas. Então, poxa, eu tive experiências ali de fazer rapel, uma coisa muito maneira, que, pô, eu nunca iria fazer no mundo civil, uma coisa que eu gosto, entendeu? Pô, consegui fazer amizades assim com pessoas do Brasil inteiro. Então, pô, eu tenho amigo do Sul, tenho amigo do Nordeste, tenho amigo do Norte, tenho amigo, pô, do Sul, né? Do Sudeste, ali do Rio de Janeiro, igual a mim. Então, é uma experiência muito bacana, assim, você aprende muito com a cultura do outro. Por exemplo, meu canga, do período básico, cara, ele é de uma realidade muito diferente da minha. Eu, pô, nasci no Rio de Janeiro, morei na comunidade, depois morei num bairro melhor, né? Um pouco melhor, né? Nem tanto, mas o meu canga não, meu canga, pô, o pai dele trabalhou na multinacional, o pai dele já trabalhou, sei lá, na Alemanha. Então, tipo assim, é uma realidade muito diferente. Então, você consegue aprender mais com as outras pessoas, você aprende a trabalhar em grupo. Então, saber que nem sempre aquilo que você acha é o certo, entendeu? Às vezes você tem que abrir mão daquilo que você acredita ser o melhor para ser o melhor do grupo. Então, poxa, acontecia muito das vezes a situação não está muito boa pra gente lá, a gente se reunia lá no alojamento e, pô, rapaziada, bora acertar isso aqui, ó. Bora melhorar em tal coisa, bora acertar tal coisa, porque não tá ficando bom pra gente e tal. Então, era basicamente isso aí que eu gostaria de falar com vocês. Eu fiquei muito feliz de ter feito o básico lá em Jundiaí, porque me possibilitou ir pra casa lá no Rio de vez em quando, né? Então, teve amigo que só foi pra casa uma vez por ano, foi quando a gente se formou em dezembro. Eu consegui ir pra casa ali de 2, 3 meses, entendeu? Então foi uma coisa muito boa. Eu também dei uma volta lá em São Paulo, então conheci a Avenida Paulista, conheci a Liberdade, andei lá um pouquinho. Então foi uma experiência muito bacana, entendeu? Se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal, deixe seu like, pode me seguir lá na rede social, no Instagram. De vez em quando eu fico sem Instagram, eu desativo, mas às vezes eu volto também. Bota alguns comentários aí no YouTube que eu vou buscar, né, gravar alguns vídeos relacionados aos temas que vocês vão propor aí nos comentários. E é isso, entendeu? O pessoal que está estudando aí para concurso sabe que vale muito a pena. E se dedica, entendeu? Nada é impossível. Às vezes hoje eu lembro, assim, de 3 anos atrás, é só vocês assistirem os vídeos aí, entendeu? Eu estudava por um celular pequenininho, agora eu tenho meu notebook aqui, tenho meu tablet também aqui que eu uso para estudar hoje em dia, tem minha televisão, eu tenho um conforto assim, pô, tô morando em outro estado agora, então, assim, tudo fruto do estudo, tudo fruto da dedicação. Eu estudei sozinho, estudei sem material pago aí, sem estratégia, sem cursinho, foi na raça mesmo, entendeu? Então, mas vale a pena, vale muito a pena, eu sou muito grato a Deus por isso, muito grato à minha família por ter investido o melhor que podia na minha educação. E, falando de estratégia, né, eu conheci também o professor Ismael Santos lá no 12, ele também foi na nossa formatura lá na SLOG também de sargento, conheci o Nicolas Lazarotto também, isso aí foi no 2º ano. Conheci também o Capitão Roda, né, que grava vídeo pro YouTube aí também, relacionado à carreira militar. Então, assim, você, querendo ou não, conhece bastante pessoas na carreira militar. Isso é uma coisa muito boa, entendeu? Eu acho muito interessante. Dito isso, valeu, tamo junto aí e até o próximo vídeo. Valeu!